E nós estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Voltamos a conversar com Valquíria Amorim. Ela é gerente de educação para o trânsito e a nossa conversa é sobre educação no trânsito. A gente falava no bloco anterior sobre pais e pais que querem presentear os filhos inclusive que pegam em veículos antes da idade regulamentar, ou seja, filhos que estão menores de idade, menos de 18 anos, pegam esses carros, mas meu filho sabe conduzir o carro, meu filho está bem, mas normalmente não é. Isso não é verdade porque não passou por uma escola de trânsito, ele muito provavelmente, emocionalmente, pode não estar ainda preparado para conduzir determinado veículo. Por que é tão difícil fazer educação, né? Eu acho que essa é uma grande pergunta, porque a gente tem que quebrar algumas questões, algumas ideias, sabe, que são culturais, muito fortes. Essa ideia de que o menino pequenininho já aprender, vai lavar o carro, dá uma voltinha no carro, a permissão que o pai dá a isso muitas vezes. O consumo do álcool nas famílias, o menino com 14, 15 anos, beber, olha que lindo, meu filho já bebe com os amigos. Quer dizer, há um incentivo muito grande a que isso de fato aconteça. E quando não acontece, às vezes é tido como diferente. Então, a gente não trabalha só com a coisa de levar a educação, levar a segurança, levar informação de direção defensiva. A gente trabalha contra uma cultura que há muitos anos vem sendo acompanhada, e vem também a coisa da impunidade. Durante muito tempo, essas pessoas são impunes. Nada acontecia, não tem uma fiscalização tão intensiva. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, verificar, começar a atuar e ser um pouco mais firme nessas questões. E o que a gente pede muito é que esses pais tenham consciência. Olha, Elias, muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, porque os órgãos de trânsito são muito corruptos. Agora, quem alimenta a corrupção, muitas vezes, é a própria sociedade. Porque se um policial, em algum momento da vida dele, ele pedir uma propina a você, por que você vai dar? Né? Você não está errado? Pague a sua multa, pode fazer a multa, pode levar o meu veículo, seja correto também. O bolso tem ajudado, né, a educar? Então, a lei seca deve continuar? Não, com certeza. Mutando então, assim, são questões que as pessoas às vezes dizem, olha, na autoescola tal, eu consegui isso e isso. Quer dizer, você até diz isso, eu consegui isso e isso. A sociedade tem que ser a primeira a abolir esse tipo de coisa. A ir lá na ouvidoria, a ir lá numa polícia, a ir lá seja onde for, denunciar. Eu acho que a sociedade tem que nos ajudar nisso e não ser conivente naquele momento porque foi bom para você, né? Aí vem o individualismo, não, nesse momento é bom para mim. Então é muito complicado essas questões. Então a lei seca, a campanha da lei seca, ela aconteceu desde 28 de junho desse mês, já teve uma redução de 17% nos índices de acidentes. E é muito bacana quando o pessoal lá, que a gente tem o Renan, que está elaborando um anuário maravilhoso das estatísticas, e quando ele vai apresentar, ele diz assim, olha, eu estou apresentando dados, mas eu estou falando de vidas. Né? Então, esse é o entendimento, que as pessoas visualizem, não números, mas que percebam que a gente está reduzindo, quando nós reduzimos em 2 meses o número de acidentes, isso é fantástico. O trânsito está matando e matando muito. Nós reduzimos, mas nós tivemos acidentes corriqueiros, já estão ficando, com relação às vans. Tá? Essas pessoas que estão trabalhando no alternativo, parece-me que tem se excedido. Eu acho que a busca, a disputa por aquela pessoa que deve se utilizar desse serviço tem levado à conduta, de certa forma, irresponsável em determinado momento. A quem cabe a fiscalização? Era até importante que você fizesse aqui um divisor de água. O que é que cabe ao BPTran, o que é que cabe à SMTT, o que é que cabe a outro órgão, a ARSAL, por exemplo? Não é muito claro, às vezes, na concepção das pessoas, o que é competência de quem. Né? Então, nós temos o órgão estadual e nós temos os órgãos municipais e os federais. Por exemplo, aqui a gente tem a Avenida Menino Marcelo. Todas as intervenções na Menino Marcelo, elas são federais, porque, apesar de estar na cidade, é uma via que é federal. Então, você percebe que apenas há uma fiscalização federal naquela via. Então, essa competência é muito delimitada. As vans, a ARSAL, ela tem essa fiscalização. Ela mas junto com a SMTT também. Então, assim, a SMTT, ela faz esse trabalho com motociclistas, ou com os motociclistas. Comumente são eles que fazem o trabalho com motociclistas. Mas não impede que na área educativa, porque todos os setores têm, todos os núcleos de trânsito, eles têm as suas coordenadorias. Então, o que falta às vezes é a integração. Em termos de educação, todos podem contribuir, fazer e promover. Isso não impede. Agora, em termos de fiscalização, há uma delimitação.
por exemplo, se tem uma blitz, as coisas que vão ser verificadas pelo Detran, pelo BPTran, que é comumente quem faz esse papel Estado, né, que é a polícia junto com o Detran, quem vai verificar habilitação, problemas, IPVA, veículo, documentos, né, que não estejam regularizados, etc. e tal, é competência do Detran. Agora, quem vai verificar as questões de circulação, parada e circulação obrigatória, se está parado no local certo, a SMTT pode realizar blitz? É a SMTT. Né? A SMTT pode realizar blitz? Sim, acredito que sim. Eu não... Mas está sempre dentro do até comportamento, em parceria, né? Comportamento do condutor, o avanço de sinal, parada no espaço público, na faixa de pedestres. Essa competência é da SMTT, são eles quem faz esse tipo de notificação. Então todo mundo acha às vezes que tudo é Detran. Mas por que achar isso, Elisa? É a mesma coisa, porque durante muito tempo tudo era Detran. Né? A municipalização do trânsito, ela veio ocorrer de um tempo para cá e assim... Muita coisa não é clara ainda na cabeça das pessoas, né? Então fica muito essa ideia, mas quem faz o quê? E comumente as pessoas jogam tudo para o Detran. Né? O Detran hoje ele vem de uma estrutura muito complicada. Há 10 anos atrás a gente teve uma renovação de todos os funcionários. E hoje a gente tem uma coisa muito interessante acontecendo no Detran. Os próprios funcionários, eles são praticamente os donos da casa. Porque somos nós que somos coordenadores, que somos gerentes, que estamos promovendo isso, né? E isso se deve muito à gestão atual. Então, a gente tem que dar o mérito àqueles que, de fato, também estão contribuindo para isso. Não estou dizendo que outras gestões não tiveram, mas a fiscalização dos centros formadores tem acontecido de forma bastante efetiva. Então, assim, eles têm um grupo de pessoas que acompanham, vão até as autoescolas, verificam, fazem viagens até à noite para o interior. Isso é bom, inclusive, para a própria autoescola, mas é melhor ainda para quem está sendo formado, porque essa história, eu estou me enganando. Exatamente. Quando eu falto a aula, quando eu boto só o dedinho e lá nós que estamos lá, a gente tem uma coordenadoria de educação, onde funciona esse controle, essa fiscalização de CFC, funciona o serviço social também com informações sobre DPVAT, que é uma outra questão muito importante, que as pessoas têm direito, né, esse seguro do DPVAT, e também nós temos a parte educativa. O serviço social também tem outros projetos, além do DPVAT. A gente sabe que é um espaço muito curto para se formar uma pessoa que possa, de fato, dirigir com segurança. São poucas as aulas. Existem espaços para que as pessoas pratiquem, mesmo que não estejam atrelados a uma autoescola? Nós temos espaços para que as pessoas possam praticar a direção? Não, direcionado a isso, não. Né? A prática, de fato, ela tem que ser através da autoescola, é a prática correta. Inclusive, ele recebe até uma garantia disso, que ele pode estar circulando, né, nas vias. Mas ele já tirou a carteira dele, ele está habilitado, mas ele não se sente seguro para ficar na Fernandes Lima. Não, existem alguns projetos que não são do Detran, mas alguns psicólogos fazem esse trabalho também com pessoas que têm medo. Eu acho que você quer falar a prática, né? Exato, comumente, o que é que acontece? Eles pagam a mais para um instrutor, porque eu acho que isso compete muito a você ter a noção, se você sabe ou não. Né? Então, por exemplo, lá, quando você acaba a sua formação, você passa pelo centro formador, etc e tal. Então, quando você conclui, se você não se sente habilitado para uma segurança sua ou não, cabe a você procurar alguém ou do seu núcleo familiar. Mas existe, de forma legal, profissionais, empresas para esse tipo de serviço. Para esse tipo de serviço. E as próprias pessoas que fazem parte do CFC são os instrutores práticos, eles estão mais práticos a isso. Agora, referente ainda à fiscalização, é importante frisar o seguinte: o que é que nós temos que, de fato, tem feito com que os centros formadores funcionem de forma mais eficiente? As comissões permanentes internas para apurar as irregularidades, que têm de fato funcionado, entende? Então, essas irregularidades, tanto em clínicas psicológicas e médicas, não tem as clínicas, como nos CFCs. Então, essas comissões, elas funcionam de fato. Nós já tivemos advertências, cancelamentos, diversas coisas que os outros, assim, opa, que agora a coisa está apertando. Está apertando, eu tenho que de fato atender à legislação. Quero concluir essa nossa conversa voltada aos pais, né? Aquele menininho que continua perturbando os banhistas lá com o quadriciclo do pai, né? Menor de idade, 14, 15 anos, é o menino que vai pegar o carro do pai, pode não só causar um acidente a outra, mas a si mesmo. Há uma necessidade de que esse menininho seja recuperado, que ele possa ter a habilitação dele no tempo hábil de habilitação, para não ser aquele mesmo menininho que vai estacionar na vaga do idoso, na vaga do deficiente físico. Esse é um menininho tão problemático que ele tem dificuldade até com o carrinho no supermercado, ele para exatamente no meio. É preciso que a gente faça
construa a possibilidade de um menininho melhor. É interessante isso que você diz, porque é exatamente assim que a gente trabalha com a educação. Que as pessoas percebam, né, que é espaço público, é convívio, então eu preciso respeitar o espaço do outro. Eu não estou só no mundo. Né? Quando você fala parar o carrinho no meio do supermercado atrapalhando todo mundo, quer dizer, eu tenho várias pessoas circulando ali, eu preciso ter esse entendimento e os pais também precisam ter isso. Eu tenho uma esperança muito grande, né, porque eu sou jovem, cheia de esperança ainda, né, e a gente não pode deixar a esperança morrer. Bom. E tem uma coisa interessante que a gente a educação, a gente não pode deixar que a coisa, né, se perca, a gente tem que ter sempre muita motivação para fazer, seja nos novos prefeitos. Né? Um lugar que a gente tem muito problemático chama-se Barra de São Miguel, onde a gente visualiza muito essas crianças, né, utilizando esses veículos impróprios. E que muitas vezes os pais têm um poder aquisitivo maior e que a coisa anda muito solta, talvez. Mas eu tenho esperança que esses prefeitos novos, inclusive o nosso de Maceió, que já ouviu um discurso interessante sobre transporte público, etc., que eles possam melhorar essa concepção. Que eles possam... que transporte público não seja uma coisa de pobre, não uma coisa menor. Não, uma coisa para todos. E que... A gente não arruma nem namorada, Valquíria. É verdade. Pega ônibus. Que coisa. Pois é, tem que mudar essa concepção. Pois é, Valquíria, muito obrigado por sua participação aqui. Esse é um assunto que a gente vai ter que voltar, dá muita discussão. Que bom, muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Olha, o Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira e, é claro, conduzindo bem, com tranquilidade, eu conto com você. Até lá!